E aí, gente, tudo bem? Estamos nós aqui de novo, canal DPA Matemática. E naquela sequência de vídeos sobre equação do segundo grau, nós chegamos finalmente à famosa fórmula de Bhaskara, que conforme eu mencionei em momento anterior, só existe no Brasil. Esta fórmula ganhou o apelido, Bhaskara, aqui no Brasil. Em nenhum lugar do mundo essa fórmula é conhecida por esse nome. Foram os brasileiros que deram esse apelido para esta fórmula de resolução de equação do segundo grau. Se você ficou curioso, dá uma pesquisada na internet. Não tem nada a ver com o conteúdo da matemática, não tem nada a ver com a resolução, mas é curioso, tá bem? Então, vamos a ela. Se você gostar, dê like no vídeo, se inscreva no canal. Bora para a louça. Como é uma fórmula, e vai ser a primeira vez que nós vamos mencionar, vamos fazer isso devagar, prestando atenção. Então, tá aí um resuminho da fórmula de Bhaskara na lousa para vocês. A equação do segundo grau resolvida pelo algoritmo de Bhaskara, ou da fórmula de Bhaskara, é isso aí que você está vendo, ó. A gente vai ter um elemento dentro da fórmula de Bhaskara, que é esse cara aqui, que é representado pela letra delta maiúscula, né? A gente já vai ver aqui abaixo mais alguma coisa sobre ele. O delta, o discriminante, dentro da fórmula de Bhaskara, tem esse valor. É o b ao quadrado menos 4ac, onde o b, o a e o c são os coeficientes da fórmula de Bhaskara. Opa, desculpe, da equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Se ela for incompleta, ou o b não vai existir, ou o c não vai existir, ok? Portanto, a fórmula resolve qualquer equação do segundo grau. Muito bem. Você precisa primeiro aplicar essa formuleta do delta, né? B ao quadrado menos 4ac, e depois aplicar a fórmula de Bhaskara propriamente dita. Os mesmos coeficientes a, b e c vão aparecer aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como nós já sabemos, uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes, que eu representei aqui como a primeira raiz sendo um x1, a segunda raiz sendo um x2. Se a sua equação do segundo grau estiver acontecendo a partir de uma variável y, você vai ter aqui y1, y2. Se for uma variável w, w1, w2. E assim sucessivamente. Só muda a letra, mas o cálculo da fórmula não muda. Por que é que são duas respostas? Porque aqui nós temos duas opções, ó. O menos b pode ser somado a delta ou pode ser subtraído, né, de delta. Então, se é mais ou menos, o x1 vai usar o mais, o x2 vai usar o menos, ok? Então, o nome fórmula está muito correto, porque isso aqui é uma fórmula mesmo, é uma receitinha de bolo. Basta você seguir à risca o que está acontecendo aqui, que você vai resolver qualquer equação do segundo grau. Uma coisa interessante é um detalhe sobre o delta, que é o meu discriminante. Ele se chama discriminante porque ele discrimina o número de raízes. Lembra que eu falei que uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes? Pois é, se esse delta for positivo, ou se ele for maior do que zero, ele vai apresentar duas raízes reais e distintas. Por exemplo, menos 3 e 5, meio e 10, e assim por diante. Se esse delta for igual a zero, ele vai ter apenas uma raiz real dupla, ou seja,
O x1 vai ser 3, o x2 vai ser 3 também. A gente vai ver exemplos. Se o delta for negativo, ou seja, menor do que zero, não terá raiz real. Portanto, vai apresentar um conjunto solução vazio. Ok? Gente, é mais fácil fazer do que entender a fórmula. Nesse momento, a gente precisa memorizar todos esses cálculos aí. Para te ajudar, no próximo slide, eu coloquei um resuminho, olha, dá uma olhada. Tá aí, ó. A equação do segundo grau, né? Ax² mais bx mais c. Se todos os coeficientes forem diferentes de zero, né? Se o A for diferente de zero, se o B for diferente de zero, se o C for diferente de zero, desculpa, ela será completa. E aqui você tem a fórmula inteirinha já como discriminante incluído dentro da fórmula. Esse b² menos 4ac é o delta, ou o discriminante. Então, você pode escolher fazer assim, né? Tudo junto, ou calcular primeiro o delta e depois calcular as raízes, tá? Primeiro exercício, primeiro exemplo. Vamos calcular a equação do segundo grau, 2x² mais 4x menos c igual a zero. Como nós sabemos, é sempre bom indicar quem são os coeficientes para facilitar a visualização. Então, ó, coeficiente A é sempre o cara colado na variável de grau 2. Então, o A vai ser 2. Coeficiente B é sempre o cara colado na variável de grau 1. Aqui vai ser 4. E o coeficiente C, que é o chamado termo independente, aqui vai ser menos 6. Vamos resolver esta equação por Bhaskara. Começar pelo discriminante. O delta é b² menos 4 vezes A vezes C. b² vai ser 4 elevado ao quadrado. 4 positivo elevado ao quadrado dá 16. Menos. Vou abrir um parênteses, porque aqui vai acontecer multiplicações, tá? 4 que multiplica A. A é 2. Então, 2. Que multiplica C. C é menos 6. Então, parênteses no menos 6 para não confundir e fecha o parênteses final. Daqui eu vou ter que delta vai ser 16 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Esse 8 que apareceu aqui é positivo. Mais com menos dá menos. Então, isso é menos 48. Só que tem o menos aqui na frente. Menos com menos dá mais. Então, no final, eu vou ter 16 mais 48, que somando os dois valores dá 64. Tranquilos? Ó, faceza. Agora vamos calcular as raízes, através da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Bom, menos b. Se b é 4, menos b é menos 4. Mais ou menos, raiz de 64. Tudo isso sobre 2 vezes a. O a é 2, então é 2 vezes 2. Para e pense numa coisa agora. Ó, raiz de delta. Bom, o delta é 64, ou seja, o delta é positivo. Se o delta é positivo, ele é maior do que zero, portanto, nós vamos ter duas raízes distintas. Ou seja, eu vou ter o x1 e o x2 de valores diferentes. Vamos verificar se essa fórmula cumpre também essa regra. Daqui vai ficar menos 4, mais ou menos, raiz de 64 é 8. Tudo isso sobre 2 vezes 2, que dá
4. Então, o meu x1, algumas apostilas ou livros falam x'. Tanto faz, né? Vai ser quem? Menos 4 mais a raiz de 64, que é 8. Então, a primeira possibilidade de raiz é menos 4 mais 8, tudo sobre 4. A segunda possibilidade, a segunda raiz, ou o x2, que também pode ser chamado de x2', dependendo do material que você estiver usando, vai ser o cara que privilegia a subtração. Então, vai ser menos 4, menos 8, tudo sobre 4. Ok? Agora é só fazer a continha. Ó. Menos 4 mais 8, 4 positivo. 4 positivo dividido por 4 é 1. E a segunda raiz, menos 4 menos 8 é menos 12. Dividido por 4 vai dar menos 3. Então, conjunto solução, colocando na ordem, né? Vai ser menos 3, a gente sempre põe na ordem crescente, e 1. Então, veja aqui que interessante. De fato, eu encontrei duas raízes distintas. Uma vale menos 3, a outra vale 1. Beleza? A regra do discriminante também se mostrou ser verdadeira. Ok? Então, perceba que a palavra fórmula, ela não está aí para enfeitar. É, de fato, uma fórmula, uma receitinha de bolo. Ok? É comprida, é longa, tem muita conta? Tem. Mas ela sempre vai conseguir resolver, não importa o formato que a sua equação do segundo grau apareça. Lembra que a gente aprendeu que fatoração, ou fatoração por completar quadrados, ou a soma e produto, vão ser métodos utilizados de maneira a favorecer, perdão, de maneira a serem favorecidos pelo formato que aparecer? Beleza. É essa comparação que eu quero fazer com vocês agora. Talvez algum de vocês pergunte, dá para fazer essa resolução por soma e produto, por exemplo, o outro método? Vamos verificar. Olha. Por soma e produto, a gente vai ter o quê? Você lembra? A soma é menos B sobre A. No caso aqui, se o B é 4, aqui vai ser menos 4 sobre A, que é 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. O produto é C sobre A. O C é 6 positivo. Desculpa, 6 negativo. Então, é menos 6 dividido por 2, que A vale 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Agora, eu monto o formato do conjunto solução e vou verificar começando pela multiplicação ou pelo produto. E depois eu confirmo na soma. Ok? Quais são os produtos que vão ter o resultado menos 3? Bom, eu posso fazer 1 vezes menos 3, como posso fazer menos 1 vezes 3. Só essas duas multiplicações vão resultar em menos 3. Vou testar. Aonde? Na soma. 1 vezes menos 3 dá menos 3. 1 mais menos 3, porque é soma, vai dar menos 2. Então, está aqui, ó, as duas raízes que eu estou procurando. Só vou testar essa outra possibilidade para ter certeza que não é ela. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. E menos 1 mais 3 dá 2 positivo. Não dá menos 2. Portanto, essa aqui não é a candidata que eu estou procurando. Colocando em ordem crescente, de novo eu vou ter menos 3 e 1. Ok? Aqui está certo. E aqui está certo também. Ah, professor, mas desse jeito aqui, ó, é muito mais rápido, muito mais fácil, faço muito menos conta. Por isso que eu fiz dos dois jeitos, para você perceber que aquele
provável raciocínio do aluno, quando aprendeu no começo, de pensar, olha, vou aprender só Bhaskara, porque aí vai ficar mais fácil para mim. Não vai. Entendeu por quê? Conheça todos os métodos. À medida que você ganha experiência, a hora que você vê o formato, você escolhe o melhor método. Obviamente, eu vou fazer outros vídeos, só que dessa vez já direto nos exemplos, porque eu quero mostrar como esta fórmula funciona de fato, para você ver na prática, para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau. Vou fazer algumas bem cabeludas aqui, para vocês verem que fazendo por ela, dá sempre certo, sai sempre um resultado, tá bom? Ok. Ficou com dúvida? Volta, assiste, volta, assiste. Persistiu a dúvida? Me chama no e-mail que você vai encontrar na descrição do vídeo. Falou, gente? Até a próxima!